Tobias Pereira, eu sou militante do Levante Popular da Juventude. O Levante é um movimento social de massa que desafia a organização da juventude, seja no campo, seja nas periferias urbanas, seja dentro das escolas secundaristas, universidades públicas ou privadas, faculdades públicas ou privadas. Na organização do Levante, nesse desafio da União da Juventude por lutas, a gente faz lutas tanto, nossa base são células que são territoriais e tal, então se divide de acordo com o território, onde estão localizadas, mas a gente também faz lutas dentro de setores e coletivos. Os setores que desafiam o debate das opressões, seja o setor de mulheres que desafia no debate na luta contra o patriarcado e toda a sua herança e toda a sua presença no nosso histórico, seja o outro setor nosso de negros e negras que vai se desafiar na luta sobre os direitos negros, seja por cotas, seja na questão da violência contra a periferia, seja na criminalização da noite, seja na criminalização da cultura do hip hop. E também a gente tem o setor de diversidade sexual, que vai pautar a questão do direito da comunidade LGBT. E a gente também se organiza na questão numa estrutura de coletivos, que vão se organizar sobre demandas do nosso próprio movimento. Que aí vai ter o coletivo de comunicação, que vai falar sobre a democratização da mídia, e todas as questões que são vinculadas a esse ponto, e também na estrutura de abastecimento das nossas próprias mídias, construção de memes, abastecimento do nosso blog, da nossa página no Facebook. E tem outro coletivo, que é o coletivo de agitação e propaganda, que a gente divide em algumas formas de agitação e propaganda, que é muito cara para a gente, é um dos nossos métodos principais na forma de organização da juventude. A gente tem a forma do teatro oprimido, que é uma linguagem do Augusto Boal, que também foi estancada, foi travada no Brasil por causa da ditadura militar. Tem a outra nossa brigada, que é a brigada de batucada, que é uma forma dentro das manifestações, dentro dos nossos protestos, dentro dos escrachos, repensar as formas como a gente estava se manifestando, repensar a forma de levantar essa juventude, que a gente vê que existe um movimento de declínio da luta de classe. Então é uma forma de entusiasmar a juventude à luta, mandar nossa mensagem nessa luta, de outras formas que tocam a juventude, que é a forma da música, dentro da batucada, e dentro do teatro oprimido tem a questão da poesia, tem a questão de paródias e tudo mais. E tem outro que é outra nossa brigada do coletivo de agitação e propaganda, que são as intervenções artísticas, que elas servem tanto como protestos pontuais, colagens de lambe-lambes em paradas, pautando lutas que a gente está travando, como quando foi lançado o relatório da Comissão de Anistia, a gente fez várias colagens também na frente do Ministério do Exército sobre tortura nunca mais, sobre punição dos torturadores. A gente faz ações de extensio pela cidade, que são ações que vão permanecer durante mais tempo. A questão própria do muralismo, que vão, dentro das artes plásticas, construir inúmeras linguagens dentro do muro, que é a ocupação visual da nossa cidade, que também é um direito negado a nós. É negado o direito de expressão artística. Sobre todo esse processo, a gente organiza uma juventude, seja em todas essas frentes, para a construção de um projeto popular para o Brasil, onde a gente vê que a gente tem uma democracia simplesmente representativa, que não representa, e onde existem os espaços de participação, também é nos negado a ter uma participação política efetiva, como são casos onde se vai discutir a mobilidade urbana na cidade, como foi feito recentemente na cidade de Taguatinga, de vias de mobilidade, que se fez reuniões com a comunidade às 10 horas da manhã numa quarta-feira. Então, é participação da comunidade em quê? Para quem? Onde só estavam os setores empresariais das empresas de transporte. Então, a gente tem uma estrutura de
de questionar na nossa organização, formação e luta, onde a gente tenta organizar e formar uma juventude para lutar nessas questões. Inúmeros desses pontos são heranças do processo de ditadura que a gente viveu. Igual, o processo de democratização da mídia, ele não existe, ele não é algo a par disso, algo separado disso. A gente vê que os meios de comunicação que dominam a formação de consciência da população são emissoras que foram constituídas dentro do processo de ditadura, como a Globo, o SBT, e elas formam. A potência desses meios também não é à toa, não é espontâneo. Esses processos de acumulação da concentração do poder midiático, ele é intencional para uma formação de consciência do que se quer. Então, o processo de democratização da mídia também está pautado no processo de memória, verdade e justiça, onde muitas pessoas não têm a consciência disso. E quando a gente fala fora Globo, muitas pessoas acham que está indo contra, sendo contra um processo democrático de informação. Então tem que ter um processo de conscientização da questão do que é a democratização da mídia, porque existe essa luta, tanto como o processo de desmilitarização da polícia. A polícia hoje, ela encara a periferia muitas vezes como inimiga da população. E isso não é um processo natural, não é um processo espontâneo também que surgiu. Também é intencional, também é para colocar, é um processo de colocar a periferia, que é a classe trabalhadora, que é quem move, quem construiu tudo, quem faz mover o Estado, colocar ela no seu lugar onde as elites acham que ela deve estar, que é um processo de silenciamento. É um processo de silenciamento pelo medo. Então a polícia, ela constrói a questão da criminalização da noite. Então mesmo os pontos de encontro comunitários na periferia, se você está neles depois das 10 horas da noite, depois das 11 horas da noite, ou sequer na madrugada, mesmo que não haja domicílios perto, não está incomodando ninguém que está dormindo, a polícia bate, a polícia chega e não pergunta seu nome, ela chega para bater, ela não está identificada. E se você reclamar, você toma um tapa. Então todo esse processo de violência contra a periferia, ele vem de uma herança da ditadura e intencional, feito dentro de um processo onde os próprios policiais são formados dentro dessa conjuntura de violência, onde inúmeros policiais vivem na periferia, só que em algum momento eles pararam de olhar para a realidade existente onde eles vivem e começam a acreditar numa realidade que conta-se para eles. E assim vai outras lutas, como desses processos que foi colocado durante a ditadura de industrialização, onde obra, onde se constrói isso, não só na ditadura, mas aprofundado durante a ditadura, que os trabalhadores não conseguem direito a se organizar no seu sindicato, só muito mais para frente. E nisso existe um lapso de inúmeras lutas históricas que já estavam sendo construídas, que hoje a gente retoma, mas elas são antigas, como é a questão da redução da carga, da carga de trabalho e tal. Quem só quer reduzir de 48 para 40 inicialmente, isso é uma luta negada para a gente. É negado inúmeros direitos que a gente tem da classe trabalhadora. E por que o movimento de juventude, pauta a questão da classe trabalhadora? Porque uma grande parte da juventude é trabalhadora. Se você vai numa escola de periferia, de ensino médio, principalmente no terceiro ano, e pergunta quantos estudantes estão trabalhando, a maioria estão ali. A maioria também tem um processo de opressão dentro dos seus cargos de trabalho, dentro de um processo que era para ter uma questão de inclusão no mercado, mas é uma inclusão na opressão, no sistema opressor de relações trabalhistas. Então, acho que assim, a gente vive um processo onde, por falta de um debate, eu acho que nessa semana de anistia que a gente está vivendo nesse momento que a gente está gravando, é importantíssimo. O Ministério da Justiça fez várias relações com escolas dentro da periferia para haver esse debate sobre a ditadura, para perceber que a ditadura não está lá atrás. As heranças da ditadura a gente vive hoje.
em muitas coisas, como foi a questão da ditadura de prisão, não simplesmente por pessoas que se alinhavam a ideologias políticas próximas ao comunismo, mas também por prisões arbitrárias somente porque a pessoa era homossexual, simplesmente porque a pessoa era trans e tal. Então existe um processo de opressão muito maior que está hoje em dia, a gente vive hoje em dia e a gente não entende de vez em quando que são heranças da ditadura. E eu acho que o desafio de um movimento que pauta essa organização, essa consciência, é justamente conseguir fazer essa juventude que está parada ainda, que na verdade ela não está parada porque ela quer, ela está parada porque ela não sabe de vez em quando lutar, que de vez em quando ela não tem consciência das leis, que ela pode lutar, ela pode pautar, ela pode lutar pelos seus direitos. Eu acho que esse é o grande desafio de um movimento social hoje em dia, assim. Dentro das nossas formas de agitação e propaganda, uma delas é o escracho. O que seria o escracho? É quando a gente organiza uma juventude para denunciar alguma opressão ou algum crime que não está sendo julgado ou que foi arquivado. Como um exemplo, quando a gente escrachou em Brasília o Luiz Estevão, que é um latifundiário grileiro de terra, dono de 25% das terras do Distrito Federal. Então a gente se encontra, organiza uma juventude para ir na frente da casa dele, para pintar a rua e falar: aqui existe um grileiro, aqui existe um dono de 25% das terras do DF e que essa propriedade não foi colocada para ele de forma legal, que foi feita por um processo ilegal. Então a gente vai com uma juventude, vai com uma batucada, batuca, incomoda ele enquanto a gente filma, joga nas redes sociais, denuncia, muitas vezes ao vivo faz essas denúncias, pinta o portão dele se for preciso, cola as inúmeras denúncias que já foram feitas neles e foram arquivadas, para ter um momento de quem vê se sentir incomodado com isso também e começar a tornar para si essa luta. Outro escracho que a gente fez aqui em Brasília, e esse foi no dia de relembrar os 50 anos de golpe, que foi da madrugada do dia 31, o dia 31 de março ao dia 1º de abril de 2015, que foi a gente aqui em Brasília, a gente foi na frente da casa do Carlos Brilhante Ustra, que ele era um general que tomava conta do doicode do Rio de Janeiro. E ele foi um dos primeiros torturadores, dentro da comissão de anistia, a falar abertamente que torturou e que torturaria mesmo, que não acha ruim torturar e que não se fez nada. É um homem que passeia pelas ruas livremente, onde ele cometeu atos de violência aos direitos humanos, onde tem gravado ele falando isso e não se fez nada. Então a gente também organizou, essa foi uma organização que a gente fez do Levante Popular da Juventude, junto com o movimento dos pequenos agricultores, numa juventude camponesa, uma juventude de periferia, indo na frente da casa dele falando assim: a gente não aceita isso tem que mudar. Então a gente pintou na frente da rua dele, na frente lá quem mora no Lago Sul, pintamos na frente da rua, aqui mora um torturador, jogamos baldes e baldes de tinta vermelha ilustrando sangues e fomos colando na frente do portão dele o rosto dos mortos que ele mandou matar. O escracho em si, se ele fosse simplesmente a gente parar na porta de um cara que mora no Lago Sul, que ninguém anda por lá, afinal não tem nem ônibus para ir para lá, só às 6 da manhã e 6 da noite, né? Que é para os trabalhadores irem e vir, e só parasse lá e escrachasse, não ia gerar resultado. O escracho, ele é uma forma muito maior, ele é uma forma de, não é simplesmente a gente parar lá, é a gente filmar, jogar nas redes sociais, fazer uma divulgação massiva daquilo ali para incomodar. Tanto é que incomodou, o Carlos Brilhante Ustra tentou depois amedrontar vários militantes nossos depois desse processo. Então, mas é um processo necessário de luta que se ele vem tentar amedrontar a gente é porque a gente incomodou, então é porque esse escracho está funcionando, é porque isso foi para a rede social e muita gente viu. A gente joga no YouTube, multiplica em páginas e tudo mais. Então o escracho é essa forma que a gente do Levante Popular da Juventude e outros movimentos sociais utiliza para fazer denúncias e para
incomodar a população, se indignar com essa pauta e também trazer essa população para dentro dessa pauta, além de indignar o escrachado.